Olá, nesse vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho sobre processos de diluição. Só para lembrar, desde o primeiro vídeo a gente estava tratando sobre principalmente dois exemplos. Um exemplo muito simples, onde a gente misturava duas soluções e queria saber a concentração de um íon na solução final, e um outro exemplo um pouco mais elaborado que tratava sobre uma análise, uma determinação de ferro em uma amostra. Vamos olhar de novo para esse segundo exemplo. Só lembrando alguns detalhes. Primeiro, independente, a gente mostrou no último vídeo uma maneira mais sistemática de tratar o processo de diluição, onde a gente principalmente só se preocupava com a relação entre número de mol de uma espécie, a sua concentração e o volume, entre a massa molar, o número de mol e a relação entre o número de mol, a massa e a massa molar, pequenas relações que permitiu a gente desenvolver todo o exercício, todo o problema. Você não tem como esquecer que o máximo que acontece quando as pessoas não mostram esse procedimento é que, na verdade, um detalhe que a gente acaba vendo é que muitas vezes a pessoa, quando ela não mostra exatamente o que ela fez, ela pode ter dificuldades até mesmo depois de compreender o que ela estava fazendo, o que ela fez no outro dia, como ela explicar para as outras pessoas quando ela esquece qual foi o raciocínio que ela fez. Então, por isso, deixar bem escrito o que a gente está fazendo é bastante importante. A gente tem que lembrar também de um detalhe que entre as etapas de um processo de diluição, normalmente, ou a concentração da espécie de interesse permanece constante, ou o número de mol, a quantidade de matéria, de substância, que permanece constante. Há casos onde tem que fazer uma elaboração um pouquinho maior, mas o mais usual é isso. Lembrando, diagramas esquemáticos, ele vai ser um conjunto de ações principais que permitem a gente fazer cálculos de diluição. Essas informações vão ser apresentadas ou uma ou duas delas, e a gente precisando saber da terceira. A etapa que a gente chama entre os processos de diluição vai ser uma solução, pode ser uma fase, pode ser um material, pode ser dois instantes diferentes no tempo. A gente numera cada uma dessas etapas que vão ser usadas, a gente comentou um pouquinho sobre isso, e sempre a gente considera que a solução está sendo trabalhada depois. Te mostra o processo e considera que o processo acabou. Uma etapa é sempre o final de um dado processo. Aqui a questão que eu falava sobre o tempo, se a gente considera dois tempos distintos numa mesma solução, numa mesma fase, a gente separa isso em duas fases. Esquematicamente ficam duas fases, embora fisicamente, no laboratório ou numa indústria, no ambiente, esteja uma solução só. Daí o nome do procedimento que a gente vai fazer, que é acompanhar o número de mol, porque você pode saber, a partir de uma etapa, o que aconteceu com a outra. Se houve, você pode seguir, acompanhar aquele número de mol, aquela concentração. Por isso, é um método de acompanhamento. E a gente não considera, entre as etapas, o equilíbrio é alterado. Na maior parte das vezes, quando você faz alguma alteração no sistema, o equilíbrio químico pode ser alterado. Então, para a gente tratar de equilíbrio químico entre etapas, é bem mais complicado, a gente tem que fazer com muito mais cuidado. O que se mantém ao longo das etapas são as concentrações analíticas, as quantidades analíticas, quando for o caso. Também, em relação ao processo, nem todos a gente descreve, nem todos os processos a gente descreve aqueles principais que a gente vai usar. Uma diluição, uma secagem, a gente nem diz o nome. Se vai existir um processo um pouco diferente do usual, e a gente, de repente, até escreve o nome do processo. Vou usar uma resina troquiônica, então eu faço um desenho e digo, isto é uma resina troquiônica. Mas, fora isso, os mais corriqueiros a gente nem coloca nome. E aquilo que eu também comentei anteriormente, a numeração pode ter qualquer sequência. É mais prático quando a gente coloca uma ordem, mas não é essencial. Então, vamos ao problema. A gente tem, então, uma amostra de ferro que foi dissolvida. Então, o que eu vou fazer vai ser desenhar, escrever junto com vocês o diagrama de distribuição de espécies e depois a gente começa a fazer o cálculo. Então, eu tenho uma massa de amostra,
Então, essa daqui é a minha amostra. Cada um faz o diagrama do jeito que acha mais bonito, desde que passe todas as informações. Existe mais de uma maneira de fazer. Vou supor que dessa amostra aqui, eu tirei 25 gramas, então, e nessa amostra contém ferro 3. E desses 25 gramas aqui, dissolveu a quente em ácido sulfúrico e completou o volume depois esfriado para 100 ml. Então, isso daqui passa por um monte de processo, mas no final da história, aquilo que é importante do ponto de vista de processo de diluição foi que essa massa entrou, foi dissolvida e no final completou para 100 ml. Desses 100 ml, uma alíquota de 20 ml foi retirada e colocada em uma cápsula de porcelana. Então aqui 20 ml. A cápsula de porcelana para mim vai ser também um quadradinho, né? Aqui eventualmente poderia escrever, se ficasse em dúvida, cápsula, escrever para os outros lerem, né? Cápsula de porcelana, né? Para distinguir esse quadrado aqui. E levou a secura, então veja, isso daqui, o rachurado, significa um sólido aqui dentro. A solução foi redissolvida, ou seja, pegou esse sólido aqui e dissolveu ele, eventualmente dentro da própria cápsula. Para a gente não fazer isso, eu vou até mudar de cor, e ó, todo sólido, eu estou colocando numa outra posição, não precisa mudar de cor não, aqui é só mais por uma frescura mesmo, né? Não tem essa não. Tirei tudo, todo sólido, ele veio para cá e o volume foi completado para 50 ml. Para eu distinguir essa proporção, posso falar aqui, ó, aqui a gente colocou o EDTA 0,02 mol por litro. Não está sendo dito qual é o volume, às vezes a gente nem vai precisar saber qual é o volume para o problema que a gente tem. Eventualmente, se a gente sente falta desse volume, a gente vai ter que vir perguntar quem fez o procedimento, qual o volume que foi usado de EDTA. Né? E o volume completado para 50 a gente já fez. Depois homogeneizado, tiramos 5 ml e foi para um balão de novo de 50 ml. Dá para notar toda vez que a gente coloca essa seta aqui do lado, a gente está falando que o volume foi completado. Se não, a gente pode pôr a adição das substâncias aqui dentro. Aqui houveram adição de várias substâncias que a priori não são importantes para esse cálculo. E aí, dessa solução, depois que completou 50 ml, se determinou a concentração do ferro e o valor foi esse daqui. 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então vejam, agora a gente quer saber qual é a concentração da amostra aqui. Concentração da amostra não, concentração de ferro na amostra. O que eu fiz aqui? Deixa eu fazer minha amostra aqui. E a gente quer saber qual a concentração de ferro 3 aqui. Dependendo do problema que a gente pode precisar saber em qualquer outra posição do sistema. Vou reescrever aqui a amostra, que contém ferro 3, não é só ferro 3. Então, para começar, é mais fácil a gente começar de onde a gente tem mais informação. E numerar, eu, por exemplo, gosto de numerar de onde a gente começa. Então, por exemplo, vou numerar com outra cor, numerar em verde. Aqui é etapa 1. Para chegar na etapa 1 veio de 5 ml, que foi a 2. Então aqui eu vou chamar de 3. Aqui chamo de 4. Né? E vou chamando o outro, só que eu vou deixar para numerar quando eu chegar lá perto. Vamos lá. Então na etapa 1, o que a gente sabe sobre o ferro? Que tem essa concentração, então essa concentração de ferro na etapa 1 e o volume usado. Então eu consigo calcular nessa etapa o número de mol de ferro 3. Eu vou deixar só como ferro. Número de mol de ferro 3, que é, como a gente já viu, concentração dele vezes o volume onde ele está. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 4 mol vezes o volume da etapa 1, que é 50 ml. 50, 10 a menos 3. 50, 10 a menos 3, litro. ml já é 10 a menos 3. Isso, então, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 5 mol. Aqui é mol por litro. Né? Quando eu fui fazer análise dimensional, eu já não consegui fazer porque estava faltando
estava faltando 1 litro, ele ficava mol-litro, o que não é unidade de número de mol, então mol por litro, e a gente chega lá. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho minha tela. E vamos continuar. Então, eu sei a quantidade de ferro que tem aqui nessa solução. Um grande problema, o que exige maior atenção para a gente é de onde veio o ferro que está na etapa 1. Ele veio todo da etapa 2. E a pergunta que a gente se faz é, a concentração de ferro na etapa 1 é igual à concentração de ferro na etapa 2? Opa! Ou é o número de mol na etapa 1 que se tornou igual ao número de mol na etapa 2? Essa pergunta é crítica. É a gente ver essa resposta, a gente conseguir identificar quem está resolvendo o problema ou quem está avaliando, que tem que olhar e tomar essa decisão. Então, o que a gente tem? Ó, aqui a gente tinha 5 ml, então eu tinha uma quantidadezinha. Aqui dentro eu tenho uma quantidade de ferro. Toda essa quantidadezinha foi colocada agora num volume maior e completou com água. Então, essas quantidades de ferro que estão aqui, agora elas se distribuíram em todo, aqui eram 5 ml, agora ela está distribuída dentro de 50 ml. Então, a mesma quantidade agora está num volume de solução muito maior. O próprio desenho já mostra, nesse caso aqui, que o número de ferro, de mol de ferro, se manteve constante. A quantidade de ferro nesse volume agora diluiu, tem muito mais água aqui dentro dessa solução. Então, por causa disso, o que a gente vai falar é isso daqui. O número de mol, agora a gente não vai falar nada, que eu apaguei tudo aqui. O número de mol de ferro na etapa 1 é igual na etapa 2. Isso é interpretação, isso a gente tem que interpretar, temos que sentar com calma e fazer isso. Número de mol na etapa 2 de ferro é igual ao número de mol de ferro na etapa 1. Então, isso significa, então, que a gente consegue calcular agora a concentração de ferro nessa etapa 2. Depois, sabendo na concentração na etapa 2, eu faço a mesma coisa com a etapa 3. Sabendo, então, as concentrações, número de mol na etapa 3, eu faço com a 4 e assim por diante. Então, número de concentração na fase 2, pela definição de concentração, é o número de mol do ferro na etapa 2, pelo volume da mesma etapa. O cuidado com essa numeração é que torna as coisas mais simples. Então, esse número de mol dividido, foi a etapa 2, essa daqui, então é 5 ml. 5, 10 amino, 3 mol por litro. Mol, litro, fica em mol por litro. Então, a gente sabe agora a concentração aqui dentro. Concentração na etapa 2. Eu vou passar para outra página e aí a gente vai voltando. Espera um pouquinho. Então, a gente já sabe a concentração aqui na etapa 2. Então, agora a gente vai se perguntar em relação à etapa 3. O que tem em comum a etapa 2 e a etapa 3? Vejam, agora aqui eu tenho uma solução preparada, já pronta, cheia de ferro lá dentro. Claro, isso está homogêneo, não dá para a gente ver nada, eu estou fazendo aqui como uma representação. Mas se eu pegar só um pedacinho disso, 5 ml, então, veja, eu não vou trazer o mesmo número de mol de ferro, eu vou trazer só uma quantidade menor. A concentração é a mesma, o quanto tem por unidade de volume é o mesmo, é a mesma solução. É mais ou menos como você toma um café. Você põe um café na cafeteira, quando você põe um pouquinho na xícara, é o mesmo café, é a mesma solução. O fato de você tirar da garrafa e colocar na xícara não vai fazer ficar mais diluído. Então, a concentração, quando você simplesmente transfere a solução, aí a concentração se mantém constante. Eu peguei um pouco da solução com uma pipeta volumétrica de 5 ml e transferi para outro balão. Então, nesse caso, entre a etapa 2 e 3, a concentração é igual. Então, veja, concentração de ferro na etapa 2 é igual à concentração de ferro na etapa 3. Não estou colocando o estado de oxidação do ferro. Então, agora a gente já sabe qual é a concentração de ferro nessa solução, o volume dela. Então, a gente pode verificar qual é a concentração, qual a quantidade de ferro aqui e na etapa 4. Então, a gente vai se fazer a pergunta, qual é a relação, não vou para outra página ainda,
Então, eu já sei a concentração aqui, 5,10 a menos 3 mols. Então, o que tem em comum esse material seco aqui, esse sólido, com a quantidade de ferro que está na solução? Mesma ideia aqui, só que nesse caso aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Eu tenho toda a solução, minha etapa 3. Veja, tudo isso daqui veio de um sólido. Esse sólido foi tudo dele, ó. Simplesmente eu não tenho a solução. Peguei todo o sólido e, e coloquei dentro da solução. Então, a quantidade, o número de mols se manteve constante. Não dá nem para falar de concentração. Falar da concentração de ferro no sólido, fica estranho, né? Então, a gente pode já simplesmente considerar, então, agora eu vou para outra página, o quanto a relação que tem entre o N4 e o N3. Veja, o que tem de ferro na etapa 4 vai ser igual ao que tem de ferro na etapa 3. E o que tem de ferro na etapa 3 é, então, a concentração de ferro na etapa 3 vezes o volume da etapa 3. Sempre a mesma etapa. O que tem aqui, relacionando com o que a gente já conhece, da mesma etapa. Isso daqui é interpretação. Aqui é uma interpretação química. Tem que parar e tem que interpretar. Essa segunda etapa é uma mera consequência matemática da definição de concentração. Então, aqui não tem muito o que se olhar. Então, a gente mantém sempre os mesmos números. A partir daqui, então, a gente pode ver qual a concentração de ferro 3. Vamos olhar lá atrás. Concentração de ferro 3, número de mol. Concentração de ferro 3, 5,10 a menos 3. 5,10 menos 3 vezes o volume na etapa 3, ó, etapa 3, o volume 50 ml. Olha só, aqui 50 ml em litro. Aqui, deixa eu apagar e reescrever, porque a unidade é importante. A gente usa a unidade para saber se a gente não está cometendo algum engano. Então, 5,10 a menos 3 mol por litro, vezes 50 ml, 50, 10 a menos 3 mol por litro. Isso daqui dá, então, 2,50 vezes 10 a menos 4 mol. Então, essa é a quantidade que a gente tem também aqui dentro. Todo o precipitado veio para cá. De onde que veio todo o ferro que está dentro desse sólido que ficou aqui depois que secou? Veio dos 20 ml. Aqui dentro tinha uma quantidade de ferro que, depois que tirou toda a água, sobrou um sólido que agora tem essa quantidade de ferro. E então, a gente pode dizer que isso é igual, né? Vamos ver o número dessa etapa, a gente ainda não numerou. Então, vamos numerar. Eu estava na etapa 4, então vou chamar aqui de etapa 5. Depois vamos vir para a etapa 6, vamos vir para a etapa 7, depois vamos vir para a etapa 8. Né? Tanto faz. Eu poderia ter numerado o começo ou fazendo isso que nem eu estou fazendo agora. Né? Então, a etapa 4, vejo que a etapa 4 é igual à etapa 5. Sendo que, normalmente, aqui eu estou fazendo de uma forma mais calma, a gente já pode fazer toda a frase aqui. N4 igual a N5 igual a N4, que é igual a N3, que é essa concentração, é esse produto de concentração e volume. Sabendo quanto tem no N5, veja como é uma concentração no volume, eu consigo calcular a concentração de ferro agora nessa etapa. Concentração de ferro na etapa 5 em relação ao volume da etapa 5. O volume é 100 ml, número de mol está aqui já. O número de mol é esse. Veja como é recorrente, como eu estou fazendo a mesma coisa várias vezes. O raciocínio está sendo mantido. São várias etapas, então é mais vezes que eu fico vendo qual que é a concentração é igual ao número de mol, que é igual. O que aconteceu com a concentração ou com o número de mol entre uma etapa e outra. Só isso, né? Por isso a coisa se torna simples. Né? Enquanto eu falei com você, esqueci de ver aqui. 5 é 20 ml, então vamos lá. 20 ml, 100 ml é 10 a menos 3, então a gente pode, então aqui vai ficar 1,250 vezes 10 a menos 2 mol. O litro está aqui, mol por litro. Normalmente eu gosto de, quando é expoente 10 a menos 2, já colocar por extenso na forma numérica. E quando é menor que 10 a menos 2, aí então, na fórmula
científica, no formato de notação científica, mas não é assim uma exigência tão ferrenha. Estamos aqui. O que tem a ver etapa 5 com etapa 6? De novo, só tiramos uma alíquota. Se a gente só tirou uma alíquota, continua a mesma solução. A concentração é a mesma entre as duas. Então, a concentração de ferro naquela etapa 6 é a mesma que na etapa 5. Todo o ferro que está aqui dentro dessa etapa 6 veio de onde? Veio dessa quantidade de amostra. Logo, veja, o número de mol que eu tenho de ferro que eu tenho na etapa 6 vai ser, então, a concentração da etapa 6 vezes volume da etapa 6. Concentração da etapa 6, deixa eu tirar esse cara daqui. 1,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Deixa eu arrumar aqui. Senão a gente vai olhar depois e falar, o que aconteceu ali? Dá para ver que é menos 3 aqui? Se eu tiver... né? Então, concentração, volume da etapa 6, vamos lá. Volume da etapa 6, 100 ml. Pode colocar 10 a menos 3 ou 100 ml, 0,1 litro. Vamos já direto para isso. Então, nós estamos falando de 1,25 vezes 10 a menos 3 mol. Não esqueça, ó, litro cortando litro. Então, dentro da etapa 6, e o que é isso? É igual ao que a gente tem na etapa 7. Eu falei, acho isso, mas vamos só confirmar. Ó. Tudo que veio para cá veio dessa massa. Dentro dessa amostra tem um monte de coisa, inclusive todo o ferro que vai ficar dentro da solução. Por isso, esses dois são iguais. Né? E o que tem a etapa 7 e 8 em comum? Né? Eu peguei um pedacinho da amostra, 25 gramas, sei lá quanto tem de amostra. Mas um pedacinho da amostra ou toda a amostra, a concentração é a mesma. Então, a gente tem aqui concentração, o número de mol na etapa 7, a gente calculou ali a concentração na etapa 7, número de mol na etapa 7, em relação ao volume da etapa 7. Às vezes a gente fica com vontade de pegar e falar assim, como isso aqui é igual ao do 6, então a gente já substitui aqui o 6, esse volume. Evite fazer isso. A grande desvantagem é que quando você está fazendo isso, você acaba se perdendo. Aí começa a ter numa mesma equação vários números diferentes e isso vai atrapalhando. Quando a pessoa vai ler, também fica mais difícil. Ela fala, não, o volume dá 6, começa a atrapalhar. É mais fácil manter as afirmações, que nem essa, próximas, depois do que foi feito. Fica mais organizado, mais fácil para você não cometer enganos, nem para quem lê ter dificuldade. Número de mol, então, 1,25 vezes 10 menos 3 mol, dividido volume da etapa 7. Veja, não é volume, é massa. Então, vamos corrigir aquilo. Eu não posso falar de volume da etapa 7. Posso, mas vai dar bem mais trabalho. Eu posso falar de massa de amostra. Então, eu tenho aqui agora uma concentração de número de mol em relação à massa da amostra. Depois eu vou discutir um pouquinho, em outro vídeo, como que fica essa relação das unidades que a gente vai trabalhar. Então, de massa eu tenho 25 gramas. Então, a partir disso, veja, agora eu vou ter um resultado que vai estar em termos de mol por grama. Então, aqui a gente vai ter alguma coisa como 5 vezes 10. Deixa eu ter. 5 vezes 10 a menos 5 mol por grama. Mol dividido por grama. Uma quantidade bem pequenininha. Essa é a concentração de ferro que eu tenho nessa etapa 8, que também é o que tem na etapa 7, que é igual ao que tem na etapa 8, que é a nossa amostra. Então, falar a concentração na etapa 7 ou na etapa 8 é a mesma coisa, é a mesma amostra, quantidades que são diferentes. Então, essa é a concentração. Vocês podem estar habituados em falar assim, não, mas eu queria expressar em outra unidade. Sim, a gente normalmente tem uma maneira de fazer isso. Depois a gente vai tratar especificamente disso, né, como mudar. Essa unidade que apareceu aqui é o que eu chamaria de unidade mais óbvia, aquela que vem do cálculo que a gente está fazendo. Né? Veja, também, só para a gente encerrar aqui, um diagrama feito, né, mais ou menos bonito, dependendo da habilidade que você tem com a caneta para fazer isso, e aí todo o cálculo vem escrito. Né? Só mostrando, então, a mesma coisa. Veja, nesse caso, eu só fiz a numeração
numa etapa de uma maneira diferente e considerei a amostra, que não ficou sobreposto, e considerei só a amostra e não uma amostra separada dos 25 gramas, mas que gera a mesma coisa no final, né? É só isso. Dê uma olhadinha, confira, você deve ter tentado fazer ou então tente fazer agora e aí a gente continua falando sobre o assunto no próximo vídeo. Até lá!